Meus irmãos amados, queridos, irmãs amadas e queridas, tantos que estão em casa, quantos que estão aqui agora no templo, muito bom dia em nome de Jesus, graça e paz. Eu peço que nesse momento os mais novos estejam seguindo a irmã Érica, todos aqueles que têm aquele momento na classe de novos, a classe maturidade cristã, vão seguir a irmã Érica. Os demais vão permanecer aqui conosco no templo para ouvirmos a palavra dessa manhã. Os demais permanecerão aqui conosco no templo para ouvirmos a palavra dessa manhã. Amém, que bom, que bom. Tempo gostoso, chuvoso, mas uma chuvinha fina para regar a terra e acalmar o nosso espírito. E nessa manhã eu quero tratar de um tema que eu já comecei a trabalhar no domingo passado à noite. Já comecei a trabalhar esse tema no domingo passado à noite. Para surpresa minha, houve uma repercussão muito positiva. Eu não esperava a repercussão que essa palavra gerou no meio da igreja. O tema para hoje é resgatando a feminilidade perdida na sociedade. Resgatando a feminilidade perdida na sociedade. Falei no último domingo sobre o resgate da masculinidade, e nessa manhã eu quero falar sobre o resgate da feminilidade. E nós vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versos 22 ao 24. Efésios capítulo 5, versos 22 ao 24, e depois a parte B do verso 33. Parte B do verso 33. Amém? Efésios 5, 22 ao 24, e depois a parte B do verso 33. Assim diz o Senhor: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. E agora a parte B do verso 33. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Apenas a parte final aí do verso. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Muito bem. Descascamos devidamente o homem na última semana, no último domingo, revendo alguns dos conceitos do que significa ser um homem masculino à luz da Bíblia. Hoje, determinei nas mulheres, revendo os conceitos do que significa ser uma mulher feminina, dentro do padrão da palavra de Deus. Antes que as mulheres fiquem em crise com as minhas palavras, eu quero trazer à luz uma verdade essencial para a boa compreensão da nossa mensagem. Primeira afirmação que eu quero fazer, em caráter introdutório, em nível de introdução. Primeira afirmação: homens e mulheres são iguais em valor. Que isso fique claro. Se alguém tem dúvida sobre isso ainda, que não deveria ter em pleno século 21, que isso fique claro. À luz da Bíblia, homens e mulheres são iguais em valor. Infelizmente, pelos maus exemplos de alguns, os cristãos que creem na Bíblia, que honram a Bíblia, estão sendo acusados de defender e perpetuar a ideia da superioridade masculina. Aqueles que têm agido desse modo tacanho, medíocre, precisam rever a sua vida e os ensinamentos de Cristo.
em um tempo completamente adverso, completamente problemático para a mulher, Jesus abriu o caminho para que o sexo feminino tivesse o seu lugar na justa ordem de Deus. É fato indiscutível que o exemplo e o ensino de Cristo elevaram a figura da mulher, país após país, sociedade após sociedade, a uma posição que ela não ocupava antes. Para o judaísmo clássico, para aquele que era judeu tradicional, uma criança e até mesmo um escravo podiam ler as escrituras na sinagoga, no local de reunião dos judeus, mas isso não era permitido a uma mulher fazer. Muitos chegavam mesmo a decretar o seguinte: escute, olha que preconceito, melhor é queimar os livros da lei de Deus do que permitir que uma mulher aprenda essa lei. Olha que coisa, melhor é queimar os livros da lei de Deus do que permitir que uma mulher aprenda essa lei. Alguns rabinos, que eram os líderes judeus, os ensinadores judeus, chegavam mesmo a duvidar que as mulheres tivessem alma. Olha que situação. Não era um bom costume social um homem conversar em público com uma mulher, a fim de não cair sob suspeitas adúlteras. Por isso, alguns judeus não falavam publicamente sequer com as suas próprias esposas, para que outras pessoas que não soubessem ser aquela a sua esposa, não viessem a suspeitar dele, que ele estava então assediando sexualmente alguém, ou sendo assediado por essa mulher. Enquanto em muitas das grandes religiões, como no judaísmo e no islamismo, a mulher ocupa até hoje uma posição bem inferior ao homem, o Novo Testamento enfatiza com todas as letras que tanto homens quanto mulheres possuem igualdade espiritual. Vamos ver isso aí? Gálatas capítulo 3, verso 28. E esse versículo é um dos versos que você tem que ter marcado na sua Bíblia. Gálatas 3, 28. Um texto para você deixar assinalado e marcado na sua Bíblia. Olha o que diz: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. As barreiras de sexo caíram por terra com o advento do cristianismo. Mais ainda, até no que diz respeito ao relacionamento sexual do casal, há uma reciprocidade, há uma mutualidade, há uma obrigação de ambas as partes que não pode ser quebrada, e que a Bíblia exorta o homem a cumpri-la. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 7, versos 3 e 4. 1 Coríntios capítulo 7, versos 3 e 4. Olha o que diz. O texto é um texto fantástico. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. De que deveres conjugais a Bíblia está falando? Pagamento de conta? Arrumar a casa? Fazer a comida? Não, aqui está falando de sexo. Dever conjugal aqui é relacionamento físico do casal. O homem deve cumprir a obrigação com a mulher e a mulher com o homem. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Machistas, né? Mas olha o que diz depois: da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Isso é tremendo, queridos. Isso é revolucionário para o padrão de uma época machista e patriarcal. Isso vale para nós ainda hoje, não tenho dúvidas sobre isso. Tanto o macho quanto a fêmea, já vimos isso aqui há algumas semanas, foram ambos criados à imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 27. Gênesis capítulo 1, verso 27.
Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Que isso fique bem claro. A mulher não é inferiorizada, diminuída em relação à imagem e semelhança que o homem mantém para com Deus. Ambos foram criados neste mesmo molde. Portanto, homem e mulher possuem igualmente a marca divina, são igualmente chamados à obediência, são igualmente convocados à responsabilidade, mas existem diferenças nas responsabilidades, porque os dois têm funções diferentes, que se completam mutuamente, e é aí que reside a maravilha divina, que a ideologia de gênero, ou os ideólogos de gênero não conseguem captar. Homem e mulher são seres criados não apenas fisiologicamente diferentes, mas psicologicamente diferentes também. Há certos anseios no homem que só a mulher pode completar, há certos anseios na mulher que somente o homem pode completar. E se não entendermos estas peculiaridades de ambas as partes, nós vamos estar compreendendo de modo errado a forma como Deus criou cada uma das suas criaturas. Agostinho disse uma coisa interessante. Olha o que Agostinho fala. Já falei sobre isso aqui, mas eu amo essa declaração. Se Deus quisesse que a mulher governasse o homem, Ele a teria tirado da onde? Da cabeça de Adão. Se Ele tivesse querido que ela fosse escrava do homem, Ele ia tirado de onde? Dos seus pés. Mas Deus tirou a mulher do lado do homem, pois a criou para ser uma auxiliadora e igual a ele. Do lado. O que significa do lado? Condição de igualdade, parceria, força conjunta, completude. Do lado. Uma das principais razões da fragmentação e destruição do casamento hoje é a confusão sobre o papel do marido e da mulher. O que é que de fato compete a cada um dentro do lar? Os homens não sabem, as mulheres não sabem. Eu disse isso no último domingo à noite. Antigamente isso era instintivo, natural, automático. Hoje nós temos que fazer cursos para homens aprenderem a ser homens. Temos que fazer cursos para mulheres aprenderem a ser mulheres, porque a sociedade está se esquecendo de questões que eram básicas, primevas, fundamentais. Então já abordei na última semana, no último domingo, as responsabilidades do homem, e a partir de agora, depois de ter exaltado a igualdade das figuras masculina e feminina, eu quero então falar especificamente às mulheres. E quero responder uma pergunta, tá? Mulheres, por favor, sem preconceitos. Estou com base na palavra de Deus. Não estou falando aqui de achismos, não estou aqui conjecturando, não estou aqui hipotetizando sobre coisas que eu penso serem mais corretas e adequadas. Não, estou falando com base na palavra de Deus. Eu quero responder uma pergunta. O que é ser uma mulher feminina? O que é ser uma mulher feminina? Eu só tenho duas respostas nessa manhã, mas duas respostas que vão se multiplicar em muitas outras, tá? Vamos lá. Primeiro, simplesmente, ser uma mulher feminina começa pela submissão. Ser uma mulher feminina é ser submissa a seu marido. É ser submissa a seu marido. Vamos voltar para a palavra? Vamos lá? Voltando para a palavra. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. Não é ao seu colega de trabalho, não é ao seu pastor, não é ao seu irmão de sangue, não é ao líder da sua igreja. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador.
assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Qualquer leitura cuidadosa e honesta das Sagradas Escrituras é obrigada a concluir que a submissão ao marido foi ordenada à esposa. Não dá para fugir disso. Por mais que em pleno século 21, com ideias feministas tão em voga, tão em evidência, a gente tente até dar um jeitinho para que as pessoas não vejam isto, para que as pessoas não escutem isso mais dos nossos púlpitos tão de vanguarda, tão avançados, mas é uma realidade bíblica da qual não podemos fugir. Não há jeitinhos de amenizarmos a situação aqui exposta. E é justamente aqui que o movimento feminista enlouquece. E para mim, por favor, você que está em casa, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sou totalmente contrário ao movimento feminista. Não sou. Há muitos pontos dignos de nota, de discussões sérias, que de fato salvaguardaram, recuperaram, restauraram uma imagem desgastada da mulher. Mas em muitos outros aspectos, há exageros e aberrações que nós não podemos concordar como crentes firmados na palavra. E nesse quesito específico, o movimento feminista enlouquece. Poucas palavras são mais demoníacas a mentalidade feminista do que a palavra submissão. Sem dúvida, não podemos contestar isso. Ao longo da história humana, homens inescrupulosos fizeram um uso errado dessa passagem para justificarem os seus maus tratos e maldades em relação à mulher. Mas não é por causa da falha de alguns que devemos esquecer totalmente o mandamento bíblico. Em qualquer organização ou instituição, não podemos ter dois líderes em pé de igualdade, pois certamente virão conflitos. Nenhum pelotão de batalha vai ao combate com dois comandantes. Dará confusão com certeza, porque as ordens poderão se contradizer em algum momento, e o batalhão irá cair diante do inimigo, por causa da confusão que prevalecerá entre ele. Com o lar não é diferente. Há necessidade de uma liderança dentro dele, e esta liderança foi designada por Deus ao homem, como tendo sido ele primeiramente criado por Deus. Isto não significa dizer que a mulher, enquanto auxiliadora idônea na visão divina, seja uma escrava, uma mera serviçal. Não, na verdade, ligue-se nisso, o termo submissão significa subordinação voluntária. O termo submissão significa subordinação voluntária. A mulher não perde a sua personalidade e identidade pessoais. Ela compartilha as suas ideias, pensamentos, vontades. Ela continua dando orientação em várias situações, auxiliando o esposo. E sábio é o homem que toma uma decisão somente depois de ouvir a sua mulher. Ai daqueles que querem ser tão machistas que não admitem a opinião da sua companheira, acham que isso é sinônimo de fraqueza. Fraqueza é não ouvir a esposa, fraqueza é não atentar para os conselhos da companheira, fraqueza é não valorizá-la como alguém que tem uma sabedoria inata colocada por Deus. Essa então é a nossa primeira verdade espiritual. O que se espera das mulheres é que elas sejam submissas. E submissão não é escravidão. Submissão não é estar debaixo de um pé pesado. Significa subordinação voluntária. Agora, vamos a algumas características dessa submissão? Vamos. Primeiramente, a mulher deve ser submissa apenas ao seu marido.
apenas ao seu marido. Olha o que diz o texto: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. Eu vi uma cena interessante esses dias na televisão. Aquela jornalista Natuza, da Globo News, ela estava entrevistando um deputado que faz parte da CPI da Covid, um camarada que é conhecido por falar muito alto, grosso, e geralmente calar a voz de quem é mais fraco que ele fisicamente, e fazendo isso com as mulheres deputadas que também estavam falando na CPI o tempo todo, calando-as com o seu modo agressivo de ser. E quando ele tentou cortar a repórter Natuza por pelo menos 2 vezes, ela disse assim: ei, você não vai fazer comigo como se faz com as suas colegas deputadas na CPI. Ih, rapaz, ela foi desrespeitosa? Não, em nenhum momento. Ela emitiu uma opinião. Ela foi clara com ele: ei, não é porque eu sou mulher que você pode falar mais alto comigo. Não é porque eu sou mulher que você pode me cortar a hora que você quer. Não é porque eu sou mulher que você pode desmerecer a minha opinião. Ela não estava falando com o esposo dela, e creio que nem o esposo dela deve agir assim com ela, sendo ela uma mulher tão inteligente como é. Portanto, irmãos, observe bem: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. Aqui não se está falando, e quero frisar isso, do irmão de sangue, do irmão em Cristo, do filho, do vizinho, do patrão, do pastor, do professor. Aqui se está falando de uma submissão orientada apenas para a figura do esposo. É claro que a mulher, escute isso, como qualquer ser humano, deve respeito a todas essas figuras que citei, mas o compromisso de submissão primária é para com o seu marido e mais ninguém. Aí então eu vou mexer um pouquinho com vocês. Tenho aqui uma base bíblica para que a mulher possa exercer o ministério pastoral. Muitos se apegam ao quesito da submissão para advogar a ideia que a mulher não pode ser pastora, pois ela tem que ser submissa ao homem. Ora, ela precisa ser submissa ao seu marido, e não ao marido de outras mulheres. E mesmo sendo ela uma esposa pastora, continuará prestando obediência ao seu marido, o que não invalidará em nada a sua liderança eclesiástica, pois todos nós, e isso inclui todos os líderes também, sempre deveremos obediência a alguém. Sempre haverá uma pessoa que nos seja hierarquicamente superior na vida, sempre. Então isso não é desculpa para que as mulheres não possam ser pastoras. Ah, pastor, mas na Bíblia não temos mulheres pastoras. No sentido verdadeiro e formal do termo, jamais poderíamos ter, por causa do patriarcado judaico, por causa do machismo judaico, de uma sociedade que não aceitava a mulher em condições de igualdade. Era um contexto cultural. Hoje temos parte de outra cultura, tomamos parte de outra cultura, onde mulheres são gerentes, managers, onde mulheres são líderes nas mais diversas escalas sociais, sabendo ainda assim conviver harmoniosamente com a sua função como mãe e esposa dentro do lar. Não tenho dificuldades com isso, irmãos, mas isso não é doutrina, isso é uma ideia, isso não é um ponto essencial da fé, isso é uma crença particular minha, de muitos outros, mas não entremos em pânico com isso, tá? Só para constar, você que não sabe, a Convenção Batista Brasileira, a nossa convenção, tem várias pastoras já. A Convenção Batista Brasileira tem várias pastoras, certo, pastor Cleudson? Por mais que a gente não concorde, está lá. E temos 2 na diretoria nacional da ordem, 2 pastoras na diretoria nacional da ordem dos pastores batistas do Brasil, batistas como nós, da Convenção Batista Brasileira, tá?
Segundo ponto sobre a submissão. Estou falando sobre submissão ainda, não se perca não. A submissão tem como limite o seu compromisso com Deus. A submissão tem como limite o seu compromisso com Deus. Olha o que diz o texto. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como a quem? Ao Senhor. Como ao Senhor. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia em outro texto, para complementar o que eu estou falando. Colossenses 3,18. Colossenses 3,18. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. O limite da obediência ao esposo está naquilo que fere a obediência a Deus. Vou repetir essa frase, hein? Quero que você anote isso. O limite da obediência ao esposo está naquilo que fere a obediência a Deus. A obediência nunca foi e nunca poderá ser incondicional à figura feminina, pois todos os maridos, todos eles, são homens falhos, homens pecadores, e em algum momento poderão exigir algo que fira o compromisso com Deus mantido por suas mulheres. Recebi um caso que me deixou estarrecido, de uma mulher cujo marido, depois já de 10 anos de casado, deu para querer procurar casas de swing. Você sabe o que é swing? Aqueles locais em que se fazem sexo grupal entre casais. E ela, como cristã, falou para ele: eu não vou nesse lugar, mas você tem que ir porque eu sou seu marido. Olha, uma má interpretação do que é a autoridade masculina no lar. E ela: eu não vou, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo, e eu devo deitar-me apenas com você, e não com outros homens. E o camarada criou uma confusão na casa, que quase agrediu fisicamente a esposa. Mas está aqui, o limite é esse. O compromisso com Deus era maior dela, por parte dela, do que o compromisso com a vontade do seu homem, do seu marido. Por exemplo, entre os antigos, na época de Paulo, era comum que os romanos fizessem as suas esposas e até mesmo as suas filhas agirem como prostitutas, para obterem algum tipo de lucro financeiro. E a igreja orientava as mulheres crentes a não aceitarem isso. Se o seu marido lhe exige um compromisso que macula, que mancha o seu pacto com Deus, lembre-se, é a Deus em primeiro lugar que você deve obedecer, amém? A Deus. Outro ponto sobre a submissão, e essa é dura, viu? Mas é Bíblia. A submissão é devida tanto a maridos crentes como não crentes. A submissão é devida tanto a maridos crentes como não crentes. Vamos lá? 1 Pedro 3, 1 e 2. 1 Pedro capítulo 3, versos 1 e 2. Olha o que diz: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, se ele não é crente, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher. Vai lá, versículo 2. Observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Se liguem nisso aqui. Aqui há várias mulheres que têm maridos não convertidos, várias mulheres que estão me assistindo em casa, cujos maridos não são da igreja. Algumas mulheres cristãs, servas fiéis do Senhor, são tentadas eventualmente a darem um pé no traseiro dos seus esposos crápulas e ruins, por não as tratarem bem.
Sinto muito, minha irmã querida, sinceramente. Eu gostaria que o conselho fosse outro, em outra direção. Mas foi o Espírito Santo quem inspirou os autores da palavra. E nós devemos seguir as suas orientações. Infelizmente, por mais que eu me solidarize com sua dor, você está presa ao seu marido descrente, tanto quanto se ele fosse crente. E você precisa ser submissa a ele, pois pelo seu jeito de agir, você poderá afastá-lo ou aproximá-lo da fé em Cristo. Então a palavra que eu lhe deixo para você praticar em sua vida conjugal é a palavra sabedoria. Tiago nos diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e você receberá a sua porção devida para lidar com esse conflito doméstico, com essa situação complexa na sua própria casa. Diga-me. Não. A situação que está sendo dita aqui por Paulo, vou dizer para quem está em casa que não ouviu, a irmã Débora perguntou se isso abre margem para que uma jovem possa escolher um não crente para se casar. A situação aqui é diferente. Quando Paulo está escrevendo essa carta e dando essas orientações, ele está falando às mulheres que se converteram após serem casadas. Mulheres que tinham um lar pagão, um lar incrédulo, e eram também pagãs, eram também incrédulas, e se converteram, mas os seus esposos não. Essa é a questão, tá legal? Tudo bem? Não está se dizendo aqui que você tem a liberdade de procurar um marido descrente, tanto quanto o marido crente. Deixa eu ser claro com você numa coisa, mulher. Há certas situações que você não precisa pagar para ver, e você não precisa sofrer. Você sabe que terá toda uma peleja, um combate árduo para poder ter o seu esposo na igreja, se ele não for um cristão, principalmente quando ele demonstra ser totalmente avesso à fé. Há muitos exemplos de mulheres que ganharam os seus esposos, mas há muitos exemplos de mulheres que também não ganharam os seus esposos. E aí Paulo pergunta: por acaso você sabe se o seu cônjuge poderá ser salvo? Nesse mesmo capítulo aqui ele pergunta isso. Não sabemos, então evite problemas, tá? Então observe bem. Vamos então para o quarto quesito sobre a submissão. Estou tratando da submissão, tá bem? A submissão deve ser vivenciada com alegria, sim. Não é um fardo, não é um peso. Deus não quer que você carregue algo só para seu martírio pessoal, como se ele fosse um carrasco que se regozijasse com o suplício, com a dor, com o sofrimento dos seus filhos. Não é isso, queridos, não é isso, queridos. Vamos lá. A que tipo de marido a mulher é conclamada a submeter-se? Vamos ver, Efésios 5:25. Efésios 5:25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. É muito importante que a gente tenha noção não só do versículo sobre a submissão, mas do contexto no qual ele foi gerado. Quando Paulo ordena às mulheres a submissão, ele está falando dentro desse contexto. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Uma mulher não terá dificuldades de obedecer a um homem que está disposto a morrer por ela, se necessário for. A obediência é uma resposta ao amor protetor que emana do seu marido. Mas nós sabemos que, inclusive nos lares cristãos, nem sempre as coisas fluem assim. Nem sempre os maridos são amantes a tal ponto de estarem disponíveis para se sacrificarem em prol de sua mulher. Há homens tiranos,
a homens insensíveis, frios no trato com as suas companheiras, mandões, chefes ditadores do lar. E repito, infelizmente, isso acontece dentro da igreja. Como submeter-se a um homem assim? Como? Bem, você precisa aprender a orar pelo seu casamento, mas não é fazer aquela oraçãozinha de final de noite antes de dormir, não é fazer aquela oração pela manhã quando você abre os olhos e pede ao Senhor proteção para o seu dia. Não, são orações intercessórias, são orações que exigem de você um preço a ser pago, são orações que envolvem tempo, são orações que envolvem abnegação e renúncia do seu próprio eu. Deus não atende a orações superficiais, Deus não atende a orações rasas, Deus não atende a orações vazias, Deus não atende a orações levianas. Você precisa erguer a cabeça diante de Deus, chorar pelo seu esposo, e ao mesmo tempo compreender que o seu casamento foi criado para ser bênção e não maldição. O seu casamento não foi um acidente no seu percurso, o seu casamento não foi um infortúnio do destino, o seu casamento não foi uma casualidade, o seu casamento é bênção de Deus para a sua vida, e assim tem que ser, sempre. Portanto, pare de olhar para o outro sempre sob um viés negativo, sob um ponto de vista negativo. Pare de olhar para o outro sob o olhar das frustrações passadas, dos erros enfrentados, de modo que você não consegue ver o outro hoje de modo diferenciado. Você não consegue olhar para o seu cônjuge hoje como se ele pudesse se levantar como um grande homem de Deus para fazer diferença no seu lar. Pare de se apegar ao passado, às promessas que foram quebradas, e viva hoje novo, diferente com Deus. Olhe o seu cônjuge com o olhar misericordioso de Deus. Eu dou graças ao Pai porque já tive muitas falhas com a minha esposa, já tive inúmeras falhas com a minha esposa, algumas gravíssimas até, mas hoje ela consegue me olhar de um modo perdoador, hoje ela consegue me olhar de um modo misericordioso, hoje ela consegue me olhar como um novo homem que sou em Cristo Jesus. E é assim que temos que ter como relação prevalecente na nossa vida dois. A igreja, graças a Deus, ainda que tenhamos maus exemplos, mas a igreja está repleta de casos de mulheres que perseveraram em seus casamentos, apesar do adultério, das agressões verbais e físicas, apesar da falta de reconhecimento por parte do outro, e hoje apresentam lares remidos pela graça do Senhor. Temos aqui vários exemplos, não vou citar nomes por uma questão de ética, para não constranger a ninguém, de casais, de uniões que eu sabia muito bem a desgraça que era no passado, e como o Senhor tem operado de modo abundante hoje, porque mulheres entenderam que o olhar dirigido ao outro deveria ser um olhar remido pelo sangue de Jesus, um olhar com alegria e não de murmuração, angústia ou reclamação contínua. Mulheres, infelizmente, vocês devem aprender a dar o melhor quando ganharem o pior, e o coração do seu esposo será quebrantado em algum momento pelo poder de Deus, pois Deus é fiel. E eu digo infelizmente, porque humanamente falando, eu gostaria que a situação não fosse essa, mas a mulher sempre é chamada de sábia ao edificar o seu lar. Há da parte de Deus uma ordenação à figura feminina para que ela seja aquela que vai consolidar a bênção de Deus
na sua casa. Muito interessante isso. Muito interessante. Agora uma palavra aos homens, no meio das mulheres, tá? Não tem como não falar aos homens. Ou raça complicada é homem. Raça difícil, né? Então tem sempre que falar aos homens, não tem jeito. Eu e você, meu amigo, homem, macho, precisamos entender que o mandamento da submissão é proveniente de Deus. Escute, atente para a minha linha de pensamento. A submissão não é algo que o marido possa exigir. Não saia daqui, você que está no templo ou você que está em casa, não queira após essa mensagem chantagear a sua esposa diante do que foi posto pelo pastor. Não queira colar um cartaz no guarda-roupa do quarto com a seguinte palavra: seja submissa. Faça isso não. Sabe por quê? Porque o marido é chamado a ensinar, lembrar e encorajar a esposa com relação a esse mandamento da submissão, dando a sua própria vida como exemplo sacrificial, para facilitar o trabalho dela. Então, eu e você, homem, macho, precisamos ser humildes, graciosos, amorosos, para que a submissão flua de modo normal. A função do marido não é lembrar isso de modo rígido e inflexível, como se fosse uma lei, para ser engolida goela abaixo, não. Quer ver só? Como é que é a relação da igreja com Jesus? A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, certo? Amém? Mas nós servimos a Deus apenas pelo temor? Não. Além de temer a Deus, que é o princípio da sabedoria, o que é mais que nós fazemos em relação a Deus, que é o principal, para termos uma relação saudável com Ele? O que nós fazemos? Nós o quê? Amamos. Nós o amamos. Então observe, Jonathan Edwards, grande pastor cristão, escritor cristão, ele diz o seguinte: o temor de Deus sem amor é o temor dos demônios. Vou repetir, essa frase é forte. Tiago diz que até os demônios creem e fazem o quê? E estremecem. Então temer a Deus sem amor não é vantagem nenhuma, é fazer como os demônios fazem, que também temem a Deus e estremecem. Então a palavra de Edwards é muito forte. O temor de Deus sem amor é o temor dos demônios. E mais, 1 João 4,18, toma esse texto. 1 João 4,18. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Eu já coloquei isso aqui para vocês e quero repetir. Uma coisa que me preocupa muito é quando uma pessoa me procura, uma pessoa do sexo feminino, uma mulher, seja ela casada com um crente ou um descrente, me procura para confidenciar alguns problemas conjugais, para me pedir ajuda, para me pedir apoio, orientação. E quando eu digo para ela que não dá para conversar só com ela, eu preciso conversar também com o esposo, a mulher quase sobe pelas paredes de desespero. Não, pastor, meu marido não pode saber que eu estive aqui. Se ele souber que eu estive aqui, ele me mata. O que isso indica? Que uma relação dessa não está embasada no amor verdadeiro. Uma relação dessa é uma relação sem cumplicidade. Porque se você não pode abrir o seu coração para o seu marido acerca do que você sente, do que deve mudar diante do seu líder espiritual ou de uma pessoa de confiança, tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa muito errada.
Eu achei graça esses dias. Eu estava com um casal que eu não costumo estar, não é de nossa igreja. E eu percebi que a mulher queria desabafar. E a mulher começou a descascar o marido na minha frente. E o camarada é um líder espiritual famoso, conhecido. E a mulher começou a descascar o marido dela ali na minha frente. E eu constrangido, vendo o constrangimento do marido. Mas eu percebi que ela não tinha ninguém para conversar. Ela era uma pessoa isolada, e ela queria falar, e falar, e falar, e falar. Mas graças a Deus, olha que coisa, o marido ficou quietinho e reconheceu todos os seus erros. E eu falei para ele assim, já tomando uma certa liberdade que ele me deu, eu falei: eu espero que essa sua postura de aceitação não mude quando você não estiver comigo. Nada de querer brigar com a mulher quando chegar em casa, colocá-la abaixo dos cachorros porque ela abriu o verbo sobre você. Eu espero que essa mesma postura sua mansa continue quando você estiver a sós com ela. Ele: pode deixar, pastor, é a minha palavra. Graças a Deus, há homens que o Senhor está trabalhando. Glória a Deus. Então vamos caminhar para a parte final, vamos lá? Estou respondendo a uma pergunta: o que é ser uma mulher feminina? E eu disse em primeiro lugar que é ser uma mulher submissa. E destrinchei acerca da submissão. Então quero ter a segunda e última resposta dessa manhã. O que é ser uma mulher feminina? Segunda resposta: é ser respeitosa para com o seu marido. É ser respeitosa para com o seu marido. Tudo isso aqui que eu estou colocando, tem um curso na igreja, está aqui minha querida Zui, minha querida Lu, estava aqui agora com o neném, está ali, que não vão me deixar mentir. Está no curso Mulher Única. Tudo isso que eu coloquei aqui, submissão, respeito para com o esposo, está no curso Mulher Única. Mulheres que não fizeram este curso, nós estamos com material aqui para 2 turmas. Ouviu? Estamos com material aqui para 2 turmas. As coisas já começaram a amainar um pouquinho, nós queremos crer. Então, ainda no segundo semestre, este curso virá para abençoar vocês, tá? Vamos lá. Olha o que diz a Bíblia, na parte final do versículo 33 de Efésios 5. E a mulher trate o marido com todo o quê? Respeito. E a mulher trate o marido com todo respeito. Atenção aqui, mulheres, porque eu tenho percebido muita falta de senso nessa área. Respeito significa aqui temor, reverência. Palavras fortes nesta sociedade tão igualitária, que despreza toda figura de autoridade constituída. Uma mulher em pleno século 21, temer ao homem, reverenciá-lo, inaceitável essa postura machista. Sim, reconheço que é um mandamento difícil de ser seguido na íntegra, a menos que entendamos o contexto em que ele se encontra. De acordo com o texto bíblico, o homem deve viver de tal forma e de tal modo, deve amar a sua mulher, que ele mereça dela todo respeito, até mesmo uma tão grande admiração, que possa ser chamada de reverência. Alguns casais aqui me são exemplares nessa área. Exemplares. Eu poderia falar de Zui e Plínio, a maneira como Zui, enquanto mulher de Deus, honra continuamente a figura do seu esposo à vista de todos. E quantas vezes já não quisemos caçoar de Plínio publicamente, brincando com ele, e Zui, mesmo na brincadeira: não façam isso com ele não, tadinho, protegendo o seu homem. Eu poderia falar de Thaís e Alessandro, a maneira como Thaís arruma a casa. Que mesa, hein, Thaís? Para com isso, minha filha. Você está despertando em mim
vontades para me alimentar além do normal, porque só aquela mesa já é um convite, Alessandro. E o tempo todo Thaís postando uma mesa mais linda que a outra, um quarto mais arrumado que o outro. E quem é que desfruta disso tudo? Está ali o cara, Alessandro está ali, ó. Isso é honra, isso é respeito. Mas, vamos lá. E no caso de esse marido fazer o contrário do que a esposa espera, ou seja, não se fazer como merecedor, porque eu falei de Plínio, que é um homem também que devolve para a esposa todo o carinho que recebe. Eu falei de Alessandro, que é um homem que também devolve para Thaís todo o carinho recebido. Mas e no caso de um marido não fazer por onde? De ele claramente não ter o respeito e a dignidade de merecer a honra da sua mulher. Eu quero falar a mesma coisa que eu disse no caso da submissão. O respeito apregoado aqui na passagem bíblica não é uma emoção subjetiva, algo que eu sinta que tenha que fazer por alguém que fez por merecê-lo de mim. O respeito, ele é um mandamento das Sagradas Escrituras, fundamentado na posição do marido, posição de autoridade no lar, e não no seu desempenho positivo ou negativo na casa. Respeito, independentemente de como esse marido se porta. Você entende isso, mulher? O respeito ao seu marido deve ser incondicional, pela posição que ele ocupa, e não pelo que ele faça de bem ou de ruim. Ele é o cabeça de Deus sobre a sua vida. Vamos ver então de maneira prática algumas formas de honrar o marido, de respeitar o marido. Primeiro, isso é importante, hein? Jamais fale do seu marido negativamente para outras pessoas. Jamais fale dele negativamente para outras pessoas. Eu já disse aqui, né? Experimentei isso esses dias. Uma das coisas que mais me chateiam, mais me incomodam, me perturbam a alma, é eu estar num jantar ou almoço em família, aquela mesa linda posta à minha frente, aquela carne assada com maionese, farofinha, aquele feijão preto borbulhante, aquele arrozinho com alho quentinho. E deu fome, Lu. O que a gente vai comer hoje? Que isso, minha filha? Não. Vou ter que rever a submissão com você de novo. Então, o que mais me dá raiva é eu estar naquela mesa, pronto a dar a primeira garfada, e a mulher do nada dizer assim: muito bem, pastor, aproveitando que o senhor está aqui e a sua presença é rara nessa casa, eu quero desmascarar esse traste que é o meu marido. O senhor pensa que ele é bonzinho pelo que o senhor vê dele na igreja, mas ele é um capeta em forma de gente. Acabou o almoço, irmão. Acabou o almoço. O apetite vai embora na hora. Porque como é que você ouve um negócio desse e não fala nada? Não tem como. O marido não pode ficar preocupado com aquilo que a esposa vai falar sobre ele, ou sobre o casamento deles. Nenhum comentário deve ser feito publicamente sobre o seu cônjuge, sem que você tenha antes comentado que queria fazer isso, conversado com ele sobre isso. E mesmo assim, não deve ser falado de modo ignominioso. Saiu. Ignomínia, vergonha. Não pode ser assim. Você tem que falar antes com ele, e se vai tratar do assunto, ele tem que ter lhe dado a permissão. Isso é muito sério, irmão. Muito sério. Segundo, essa também é boa. Cuidado com quem você consulta para falar do seu casamento. Cuidado com quem você consulta para falar do seu casamento. Você, mulher, só deve buscar o aconselhamento alheio depois de ter tratado exaustivamente a questão com seu marido.
Nada de procurar mamãe, papai, a titia, a vovó, o pastor, a irmãzinha abençoada que tem um dom de línguas na igreja. Garanto a você que quando ela contar o seu caso, ela não vai falar em mistérios, ela vai abrir o verbo escancarado. Ela tem um dom de línguas, mas não é um dom espiritual esse não, pelo menos não de Deus, é espiritual de outra parte. Então escute isso: fique tudo entre você, seu companheiro e Deus. Não deu certo, você tentou abrir o coração, ele não ouviu, ele não aceitou, aí procura a ajuda de alguém que pode lhe fornecer apoio, o seu pastor, um líder de sabedoria, uma mulher sensata, experimentada na fé e na vida conjugal, um terapeuta familiar em alguns casos. É muito importante isso. Procure ajuda especializada, mas depois que você tentou tratar do seu problema com o seu esposo, tenha coragem. Eu quero te desafiar aqui, mulher, quero te desafiar. Se você não tem caminho aberto para conversar qualquer coisa com seu marido, tem alguma coisa muito errada no seu casamento, tem alguma coisa muito equivocada no seu casamento, e você não pode deixar que isso se perdure por mais tempo não. E por último, como é que é esse respeito? Falei sobre jamais falar negativamente do marido para outras pessoas, sobre cuidado com quem você consulta para falar do seu casamento, e última palavra sobre o respeito: motive o seu marido continuamente. Motive o seu marido continuamente. Você precisa exercer o hábito de encorajar o seu marido, sempre com relação ao papel dele de esposo, e expressar verbalmente o seu respeito por ele. Mulheres que xingam seus esposos, mulheres que rebaixam seus esposos, mulheres que estão o tempo todo ferindo a autoestima dos seus esposos, isso não está certo. E de preferência, as mulheres devem fazer isso na frente dos filhos e em público, não apenas no momento a sós. Lembre-se do seguinte: o homem é um conquistador por natureza. O homem é um conquistador por natureza. Vem cá, Lu, vem aqui. Me traga Joaquim aqui, por favor. Me permita, por favor, Ludmila, fazer uso do seu filho para uma ilustração pessoal. Se liga nisso. Ele me ama, ele sorri para mim sempre. Espero que ele não chore agora, por favor. Vem aqui. Segura aqui o microfone para mim. Como é que a mamãe segura o filho? Assim, ó, não é? A mamãe quer ver o filho sempre no colinho dela, quer protegê-lo, quer ampará-lo. Já reparou como é que o homem, o papai, segura o filho, principalmente se for homem? Assim, ó. É ou não é? Ele mostra o filho para o mundo, ele quer mostrar para todo mundo: esse é o meu garotão. E quer mostrar o mundo para o garotão: ó, esse é o mundo que você vai desbravar, esse é o mundo que você vai conquistar. Porque o homem é conquistador por natureza. Obrigado, negão. Muito bem. Essa é a diferença. Se esse homem que é conquistador não estiver certo de que ele conquistou a afeição da sua esposa, o respeito dela, nada mais terá sentido, nada mais terá valor. Respeite seu marido, não o diminua publicamente, nem privativamente, muito mais publicamente. Incentive-o: você é um grande homem, você vai conseguir, eu estou com você, você é capaz, estude, e você vai passar nesse concurso, aquela vaga é sua, Deus é contigo. É isso que homens precisam ouvir das suas esposas. Finalizando então, existe uma palavra na relação a dois que ela precisa ser imediatamente restaurada.
é a palavra perseverança. Eu estava conversando com uma advogada esses dias, e ela me contava o seguinte: pastor, quando o divórcio tinha várias etapas preliminares para que se chegasse de fato a uma separação plena, os cônjuges podiam repensar o que iam fazer. Tinham tempo para amadurecer a ideia, aceitarem conselhos e darem um passo atrás na decisão que tomariam pela separação. Mas hoje, por esse imediatismo, em que o divórcio não precisa mais ser consensual, mas ele pode ser litigioso, no sentido de que basta que uma parte queira, a coisa está muito fácil. Então, a começar pelas mulheres, eu estava vendo uma pesquisa sobre isso, as mulheres hoje são a parte que mais toma no mundo democrático. No mundo democrático, as mulheres são a parte que mais toma a iniciativa em relação ao divórcio. Sabiam disso? Sabiam disso? Por quê? Porque essa liberdade necessária, dada pela sociedade, sob o rótulo de que a mulher precisa respirar um novo ar, precisa ter novas oportunidades, essa liberdade acabou jogando por terra um conceito que se chama perseverança, aquele da labuta em prol do relacionamento, aquele de você dizer: eu vou lutar pela minha união, independentemente do que o meu esposo queira ou não, eu vou perseverar até o fim, eu vou fazer com que ele enxergue que eu amo. Acabou isso, irmãos, ou está acabando isso. Qualquer questão, se o cara não lavou a cueca, se o cara deixou a meia pendurada na maçaneta da porta, se o cara deixou a toalha molhada em cima da cama, se ele não ganha o que você esperava que ele fosse ganhar, qualquer motivo é motivo hoje para se pensar na separação. E o que acontece? No nosso tempo não tinha isso. Minha mãe literalmente comeu o pão que o diabo amassou na mão do meu pai, a ponto de não poder mais conviver fisicamente com ele, sob o risco de ser agredida. Teve que comprar uma outra casa, se mudar para outra casa. Mas ela ficou casada com ele até o último dia, cuidando dele, indo à casa dele, dar todo o alimento da semana. Entenda o que eu estou falando aqui, por favor. Cada um sabe a relação de abuso que enfrenta. Cada um sabe a relação de abuso que já enfrentou. E só você sabe, dentro de quatro paredes, o que você já enfrentou por parte de um marido autoritário, um marido ditador, despótico. E você sabe o que você fez porque era uma questão de sobrevivência. Não estou colocando isso em xeque, por favor. Considero o abuso físico, o abuso sexual como motivos para o divórcio, tanto quanto o adultério. Considero particularmente, porque isso também é traição. Traição dos princípios conjugais, não tenho dúvida sobre isso. Mas estou falando de resiliência, de situações que podemos relevar, suportar, olhando que o lar pode ser em Cristo e não pelo que ele é hoje. Você está entendendo o que eu estou falando? Muitos de nós não teríamos vindo de um lar mais estável, mais conciliador, se as nossas mães tivessem desistido precocemente dos seus companheiros, no caso dos nossos pais. Só que esse é um conceito que hoje não está mais em voga. Então hoje nós temos o número de divórcios na igreja se tornando semelhante aos divórcios lá fora. Eu fiquei pasmo, não sei se você sabe disso, Tony. Aquela cantora Isadora Pompeu, que casou com o Thiago Maia, meio campo do Flamengo. Souberam já da história já? Casamento lindo, juras de amor, casalzinho crente, Thiago Maia, grande jogador, embora esteja quebrado,
com um futuro grande pela frente. Isadora Pompeu, uma das maiores cantoras da atualidade, 3 meses de casado, separaram. Crentes em Cristo, crentes em Cristo. Ela, uma líder gospel. E aí? Estou colocando o exemplo deles para retratar o que acontece na igreja, tá? Então, muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Muito cuidado. Perseverança, porque você sempre vai ter problema e dificuldade em qualquer união com qualquer homem que você quiser se ajuntar. Vamos ficar em pé? Vamos falar com Deus? À noite, eu quero trazer uma palavra bem pertinente para esse momento aqui.